VCast, o podcast da Vanguarda Comunicação. Apresentação, Breno Maciel. Fala galera, aqui é Breno Maciel, CEO da Vanguarda Comunicação. Você está ouvindo aqui o VCast, um podcast criado para compartilhar conteúdo de marketing, inovação, gestão. Me segue nas redes sociais, @Breno Maciel Vanguarda e Vanguarda Comunicação, para a gente compartilhar mais conteúdo como esse. Fala galera, tudo bem? Estamos aqui com mais um VCast. Eu já estou começando a não lembrar mais qual é o episódio. Me ajuda, Notórios? Acho que é o 11. Não, esse é o 12. Episódio 12. Me formei em medicina. E agora? Quem vai responder para a gente quais são as opções aí, além de atuar diretamente na profissão, é o nosso convidado especial hoje, Miguel. Obrigado, gente, pelas palmas. Miguel, só te dar uma dica aqui, ó. A minha câmera é aquela ali em cima. Tá. Essa aqui, quando tu quiser falar com a galera. E aquela ali, que pega a gente tudinho aqui em close. Beleza, entendi. Beleza? A Kate já é de casa. Me mostra da suada. Já tô enjoando da Kate. A gente trata todo dia tanta coisa. Agora... Graças a Deus que tu trata comigo Porra. tanta coisa todo dia. Ainda bem. Graças a Deus. Ela Ainda bem. entrou pra me dar uma qualidade de vida. E o meu parceiro daqui da Labuta Diária, Jotinha, convidado especial aqui do nosso VCast, que é um podcast da Vanguarda Comunicação, que é feito por pessoas. E eu quero dar oportunidade para que todo mundo conheça as pessoas que fazem parte da Vanguarda. Eu sou só o negão da propaganda, mas esses caras são os caras que fazem acontecer aí o nosso dia a dia. Miguel que o diga, né? Que é o atendimento sei como é que é. atendimento da conta aí, uma das contas da nossa empresa atendida pelo meu amigo Jota. E aí, Miguel, me formei em medicina. Me conta aí da tua trajetória. Beleza. Posso contar um pouquinho, Quem posso te vê tentar assim, ajudar. todo Todo nesse garotão, style, né? tatuado, Jovem. na rede social do cara, aquelas fotos paradisíacas e tal. Gosta de cara viajar, jovem, gosta de viajar, viajar, bom fazer o quê? vivan. Biscoiteiro, né? Tá arrumando dor de cabeça agora com gestão empresarial. Vamos contar um pouco dessa história aí pra gente, irmão. Beleza. Então, do início, medicina, né? Que é o sonho... Sonho não, que nós vivemos numa sociedade em que ela quer que você... É o sonho. Pô, Não, Tem vestibular, médico mas na tua sonho. família? ainda é Como é que tu chegou nisso? Então, Tem na médico? minha família eu tenho um tio, que é o irmão do meu pai, só que nunca tive um contato mesmo. Mas Então, tem um médico na tua família? Tem alguns agora, primos, mais os primos. E esse meu tio. Então, família assim, pai, mãe, primos próximos. Não é cultural, né? Não, nunca foi. Nunca foi uma procura minha. Tanto que quando eu estava na escola, as decisões eram direito e engenharia mecatrônica, que na época era o que eu me interessava. Só que no final vem aquela mais forte. Pô, o que vai ser mais rápido de acontecer você ter uma qualidade de vida boa. Vamos ser bem claro aqui. Dinheiro. La Plata. Vamos ver o que dá La Babita, Isso, La Plata. e isso, resultado mais isso rápido. entrou muito na minha conta na hora de escolher alguma coisa. Que como entra na conta de várias pessoas. Tanto que... E até a parte do status social que entra de muitas pessoas, nessa daí não entrou muito na minha escolha. Minha escolha era mais fixada realmente na parte do retorno mesmo. Tempo, depois que eu me formar, eu já sei que eu consigo ter uma qualidade de vida adequada, digamos. Então, tu já estava fazendo planejamento, né? Já era que desde o é uma início. coisa interessante ele falar isso, né? A gente às vezes sai da faculdade até meio perdido. Se tu procurar, a maioria das pessoas termina a faculdade... A faculdade ou o colégio? Os dois. É. As pessoas saem perdidas. Elas não sabem bem o que vão fazer. Ele, antes de entrar, ele já estava planejando como é que ia ser isso, né? Para ele já era um business. Eu sempre pensei como realmente sendo tempo trabalhado, retorno. Nunca pensou ganho. assim, nossa, é um sonho pegar aqueles caras de tiroteio, facada, Não, nunca espeto, tive- de churrasquinho sabe no pescoço e... Aquelas ER, a série, todo mundo assistia, Grey's Anatomy e tudo mais, eu nunca assisti muito. Vi, mas assim, não me identificava do House e tudo mais, ficar, pô, quero ser esse cara aí, todo andando com... Nunca foi Tu uma assistia coisa a que... Billionaires? Aí eu assistia Cara, Baller, eu acho que é. Entourage, algumas coisas que tinham... tinham lifestyle, então eu sempre me vi pensando nisso. E medicina foi essa, realmente foi Bacana, essa a cara, entrada. parabéns, porque todo mundo que eu conheço e fala sobre medicina, é comum a gente ouvir que é o amor que faz a pessoa conseguir Sim.
finalizar um curso. É uma que coisa um curso cultural, pesado, né? cara? Igual engenharia também. Porque engenharia é bem aquele pesado. negócio. E muita gente se forma. Se você for ver na turma, entra 65, vão se formar 63, 62. Nenhum outro curso de nenhuma faculdade vai formar da tudo curso isso de daí. engenharia, né? Meu curso Exato. de engenharia Entra entrava 60, 30, quantas- sai 12. Quando é 10, bom. quando Publicidade sai, entra né? 30, sai 60. Não sei de onde aparece Meu depois. pai, Acho que o depois meu- as pessoas vão entrando depois, né? Aí vai aparecendo no curso. E aí, galera, pô, entrei sem por engano, eu Dominó. gostei e tal. Aí pronto, vai se perdendo. Engenharia não tem é- isso, não, é. meu. Engenharia, o cara passar por cálculo 3, Pronto. física 3. Já Não, é a disse isso no peneira. Quando passa. Mas... Uma vez a gente tava almoçando. Desculpa, cara. Não, deixa eu perguntar uma coisa. Tu é daqui de Manaus mesmo? Sou daqui. Ah, tá. Porque sou de Parintins, né? Uhum. E aí, a gente, eu acho que fizeste o EA, o FAM. Foi o fã. O FAM, eu acho que grande parte dos alunos da UEA são parintinenses, né? E vamos dizer, já pegando um pouco assim, Claro. É. a sardinha pro meu lado, em Parintins a gente não vê muitas pessoas apaixonadas, assim, tipo assim, pela profissão em si. Uhum. Mas como você falou, né, pelo planejamento de vida, para poder dar uma qualidade de vida melhor para os seus pais, familiares. Sempre entra na conta, né? Isso também, e isso pesa muito na conta. Uhum. Tanto que hoje Parintins é assim, pergunta, médico. Tem famílias assim, inteiras de médicos que conseguiram realmente na mudar de vida, mas não por vezes, nem é tanto paixão pelo curso, né? É. Mas se por proporcionar uma qualidade de vida melhor para a própria família. E aquele negócio, então assim, quando eu fui fazendo a faculdade, na faculdade em si eu me senti um pouco perdido. Então, em relação a ter uma escola que me facilitava tudo e a faculdade em si não é um ambiente que vai te deixar, pô, tá aqui, vai seguir esse caminho que vai dar certo. É muito aberto. Ou você estuda, ou você não estuda e fica nessa. Então, não tem muito... E é também meio que um certo embate entre alunos. A gente sempre tenta querer ser o melhor que... Pô, vou tirar mais... Querendo ou não, A competitividade existe muita interna competitividade, porque depois Não espera pô, nem começar a atuar, É. já lá dentro já começa já a competição. começa. E também tem, entre professores, alunos também, é uma parte cultural. Pelo menos o que eu enfrentei na faculdade. Existem outras faculdades, da minha experiência. E durante esse processo que eu fui me descobrindo realmente médico. Foi quando eu comecei a atuar, comecei a ver paciente, entender a dor deles e tudo mais, que aí eu entendi que eu, não conseguiria fazer outra coisa da vida. Tipo, como advogado. Era a segunda opção mais forte que eu tinha, porque eu assistia um filme ou alguma coisa que via advogado, com o juiz, com todo mundo, mudava o caso e o cara virava o herói do negócio. Sempre nessa pegada. Tu não via muito isso no médico. Mas eu vi a dor do paciente e como você pode ajudar, mesmo quando é com um pouquinho. E aquilo foi me impactando. O médico, ele culturalmente é sacerdócio. É. Né? A gente tem isso igual, né, o cara nasceu médico, né? É uma coisa, por isso que eu te perguntei se é de família, né? Porque eu venho de uma família de médicos. Uhum. E geralmente onde tem um, todos os outros são. É uma coisa assim, parece que passa no DNA, né? É uma Você acaba referência, vendo assim. aquilo ali toda hora E eu me... Apesar de eu não ser, tá? Tipo assim, mas eu sou a ovelha negra. Mas todos lá em casa são. E isso foi entrando muito na minha vontade e eu imergi no mundo da medicina mesmo. Que quando você se deixa levar mesmo, aquilo só o estudo e tudo mais, e continuar naquela pegada, você só fica medicina. Mesmo sendo um tampão, mas também terminei medicina e agora? Né? Terminei a faculdade, sabia que eu queria fazer medicina porque eu dava plantão, tanto que eu dei alguns plantões, assim, quando mais novo, com o Cristiano Paiva, lá no 28, como acadêmico de urologia. Então, eles eram preceptores, a gente estava lá, aprendia, fazia procedimentos, tinha esse contato muito próximo, porque você está no 28 de agosto. Urologia não te deixou encantado, não? Então, assim? urologia era uma coisa que eu queria muito seguir, porque... Sério, que eu não tô com piada, não. Por admiração aos profissionais, pelas porque aulas... você se encanta pela pessoa. Pelas aulas, então pelas pessoas. Então, como eu falei, algumas áreas era uma competição, outras áreas a gente via que, os caras eram bons, entendeu? Então você queria seguir. E tanto que se for falar com o pessoal da UFAM, quer fazer cirurgia, o que ele vai? Urologia, entendeu? É uma das primeiras coisas que a gente sempre vai pensar. Na faculdade você tem oportunidade de passar por todas as áreas para ver qual é aquela que vai te ter. A maioria mais, das faculdades, sim, que tem uma grade mais completa, você tem... Com todos, desde oftalmologia, ginecologia, pediatria. Aí você vai entendendo que, não gosto muito de criança, aquele choro já me irrita. Aí você vai se afastando. Durante a faculdade mesmo, a gente já vai pensando que área você vai seguir. Nunca vai pensando, vou terminar a medicina e eu quero continuar... Não, você sempre vai... Eu quero clínica médica para depois fazer cardiologia, ou então eu quero cirurgia. Então, eu fiz cirurgia já pensando na urologia.
quando eu comecei. Terminei a faculdade de medicina e eu já passei para residência. Então, nesse período que eu só estudei medicina, eu também não cheguei a atuar realmente como médico. Pronto. Tem a parte de internato também no finalzinho do curso, Isso, né? né? No internato, explica melhor para as pessoas. Tá. Eu sou mais ligada nessa parte da medicina que... Então, a gente melhor. tem uma parte teórico-prática, que são 4 anos de nossa grade. Agora, nessa grade atual que tem de curricular. Depois de 2 anos, você tem o que chamam de internato, que é você vai passar períodos em áreas específicas, ginecologia. Então, você vai passar 1 mês, 2 meses ou 3 meses, dependendo de cada faculdade, e lá você vai ter uma interação. Agora, você vai maternidade, entender como é que funciona a ginecologia. Você vai para pediatria, então você vai ver crianças desde bebês bem recém-formados até criança para 14, 13 anos, entendeu? Então, você vai tendo essas experiências e durante esse período de muito contato que a maioria das pessoas, gosto dessa área. Aí vem o preceptor, que é aquilo que o Cristiano é, o Daniel também, que é a hora que eles recebem esses alunos, entendeu? E aí as pessoas começam a se encantar por aquilo, porque se você tem um bom professor de alguma área, é normal você se identificar. A área pode, às vezes, até ser excelente, tipo oftalmologia, o cara gosta, pensou naquilo o tempo todo, mas não encontrou um bom preceptor. Entendi. A chance dele ir naquilo é mais difícil. Isso conta bastante, Em relação a você se inspirar também, ter aquilo lá. Você imagina a força que o Cris tem, né? Porque ele é bem inspirador, né? A minha parte que eu escolhi em relação à cirurgia foi principalmente por causa do centro cirúrgico. É um ambiente muito legal. Assim, o centro cirúrgico em si pelo menos o centro cirúrgico que eu fiz a parte do internato. É uma energia, assim, é todo mundo um conversando com o outro. Durante a cirurgia, você conversa com anestesista. Eu sei que não parece alguma coisa que a gente está fazendo uma cirurgia e a gente não está prestando atenção, mas o ambiente em si é tão bom, ele te proporciona você ser bom. Passa rápido, né? Às passa vezes rápido. Você vê assim, 6 horas de cirurgia, mas para o médico que está ali... Se fosse 6, era uma delícia, devia ser muito mais. E também, durante o internato, eu tive alguns residentes, né? Que são, tipo, quando você termina, você vira médico, ou você pode fazer residência, né? E essa residência, você escolhe cirurgia, clínica médica, gineco, e você se torna residente daquela área específica, né? Então, são 2 anos, agora a cirurgia são 3. Na época que eu fiz, foram 2 anos. E no internato, o residente gruda com o interno. Isso mesmo. O residente gruda com o interno porque o interno é como se fosse a mão de obra dele, ele tem muita coisa para fazer e se torna uma parceria também. E eu fiz umas boas amizades durante a residência. Já me colocaram porque eles viram que eu gostava de estar ali no meio, e eles falaram, não, agora você vai ter um procedimento, vai participar, vai botar mais a mão. E nessa eles deixaram fazer um procedimento que, na verdade, era depois da hérnia, que você coloca a tela, né? Sim. Você tem que fechar de novo a musculatura. Mas em si, se não fizer ou fizer, assim, não tendo uma qualidade boa de uma pessoa, de um cirurgião, não vai afetar. O que importa mesmo é a tela naquele processo. Eles deixaram fazer, eu achei que foi, sério, eu nem consegui dormir, porque, foi muita adrenalina. Depois eu fui ver o paciente, eu vi que ficou tudo bem, eu falei, é isso. Não matei o cara, tá bom, né? Ele estava feliz, você tinha resolvido o problema. Então, muito da medicina também é você... aquela pessoa tem uma dor, tem um problema, passa aqui uma coisa, resolve aquele problema, dá uma satisfação em você também. Mesma coisa da cirurgia. E a cirurgia é principal ainda, porque tem um problema, tá aqui, apendicite. Só tem uma coisa para fazer. Uma vez eu queria fazer uma propaganda da Vanguarda, vestido de médico, com um estetoscópio assim no pescoço, porque às vezes essa sensação, lógico que não se compara um coração de ser humano com um CNPJ. Mas quando tu pega um CNPJ, às vezes, doente ali, que depende de fôlego, que é a propaganda, o ar que o cara respira é o cliente, é a venda, e tu vê que a empresa estava caminhando para um lado e tu consegue, através da tua criatividade, das tuas estratégias, resolver um problema, né? Essa dor desse cliente, bicho, e o cara te liga, amigão. A tua analogia, ela tá perfeita. Mas aí eu falei, caramba, a gente é um doutor das empresas. Sim, porque somos médicos a gente de pega empresas doentes, a gente cria estratégias, a gente dá o diagnóstico pro cara, resolve e o cara continua vivo, começa crescendo. A crescer, sim. Exatamente. É uma boa analogia, realmente. Só que quando erra o Google, ninguém morre, né? A diferença é essa, né? E é isso que vem a parte da adrenalina que dá do processo que existe. Quando não tá convertendo, a gente muda. Quando o coração tá parando ali, a diferença é só essa, só esse detalhe. E eu gosto pela parte de ser
organizada, eu sou uma pessoa muito organizacional, digamos. Então, Eu que diga. para começar, eu cobro muito, mas para começar um processo cirúrgico, são vários processos que existiam antes, que tem que ser bem executados para na hora tudo dar certo, porque é um trabalho em equipe também, desde a pessoa que está limpando tudo, e isso eu entendi desde a hora que eu entrei no centro cirúrgico. Como eles se entendiam tão bem e funcionava tudo tão bem, não são todos os centros cirúrgicos, claro. Isso foi realmente, assim, eu tive um privilégio de fazer parte de quando o HUGV ainda era o HUGV pequeno, não o atual. E aquele centro cirúrgico era muito bom, era muito especial o clima que tinha todo mundo. Parecia briga, mas era família. Era essa pegada, melhor era para o paciente. Então, eles faziam tudo, desde a faxineira limpar do jeito certo, rápido, para a sala estar pronta, para o próximo paciente entrar. A cirurgia vai começar às 14 horas. Você não imagina o processo por detrás daquilo tudo para a gente começar uma cirurgia às 14 horas. Vai começar às 15, entendeu? O material tem que estar esterilizado. Eu sempre penso que é tipo um lançamento de foguete. Sim. Aí nada 2 horas o processo começa, tipo assim, 2 horas antes, 1h30 antes, dependendo do tamanho da cirurgia. Eu queria voltar um pouco à fita, né? A gente teve a oportunidade de ter umas conversas anteriores e você falou que os seus pais eram professores, né? Isso. E você teve uma educação de qualidade, você estudava no Lato Senso. Isso, no Lato Senso, ali na Andrenópolis. E te deu oportunidade. Isso me lembrou muito a história do Ítalo, que foi um amigo meu que sentou nessa mesma cadeira aqui. Que e a minha história também, né? A gente estudou em bons colégios, só que a gente era de família mais humilde, só que a gente começava a entender onde a gente estava quando chegava o teu amiguinho aí para a escola, porque ali quando tu tá de farda é todo mundo igual. O cara não pode ir de Louis Vuitton ali, o cara não pode ir Na minha época, era para tu saber que o cara era playboy, era a bolsa da Company. O cara com a calça da M-Office e uma bolsa da Company, tu já via, putz, é playboy, é playba. Mas a gente via o motorista vindo buscar a criança. Eu era caroneiro pra caramba. Sabe como é que eu Exatamente. sabia? Era a festinha de aniversário das crianças. É completamente diferente, né? né? Eu falava, depois de cair a ficha, a gente é pai hoje, a gente vai mais velho. Graças a Deus, meu pai sempre lutou, mas... investiu na educação, que eu acho que é o que tira a pessoa de um lugar para o outro, é a educação, né? O cara joga, é muito talento de futebol, ou cantor, ou o UFC, o esporte, ou a educação é o que tu mesmo por ti pode começar a mudar a tua vida, né? Através da educação. Eu me lembro, Breno, você está falando disso, me lembrou agora a minha infância. Eu me lembro que eu perguntava da minha mãe como que fazia para ter aqueles lápis coloridos. Lápis, porque as meninas a gente sabia pelos lápis, né? Que elas tinham e tal, os estojinhos de lápis. Aí a minha mãe falava assim para mim, filha, estuda. Só o teu estudo vai te dar... Eu entendi estúdio. Aí estuda! Minha mãe falava, meu filho, estude. Aí eu falei, estúdio. Aí eu fui pra publicidade. Não, era estuda mesmo. A mamãe sempre me falou isso. Eu sempre fui uma criança obediente. Eu estudava mesmo porque eu acreditava piamente que seria aquilo que me levaria para outro lugar, né? E minha mãe tá viva para, graças a Deus, corroborar com isso. E foi realmente o que me levou, foi ter estudado muito. Meu pai sempre falava muito que o conhecimento era a única coisa, né, que nunca podia ser tirado da gente, né? Sim, conhecimento. E eu acho que eu tenho a mesma situação. Nunca vim de família muito... Não, eu não vim mesmo. Quem me vê hoje pensa que eu nasci rica, né? Mas não nasci. Para que a família Baranda lá no Parintins é que manda tudo, manda em tudo. Mas eu tô sabendo que tu é dona de Parintins. Só da metade. Não, mas eu acho legal que aqui ele é só o Jota. Lá ele chega lá, parece o príncipe de Nova York. Sabe quando o cara chega de Nova York, jatinho? Vai de jatinho? Muita de barco mesmo. A jato. Mas aí, Miguel, rapidinho. Teus pais e o teu estudo, eu achei legal tu falando sobre isso, né? Que é que tu vendo como os teus amigos viviam e o que existe uma diferença que eu não entendia quando mais novo, porque, como falou, meu pai é professor da faculdade, professor da UFAM, e ele sempre foi uma pessoa muito correta. Então, era uma pessoa que sempre, cara, nunca podia estar nada errado, não podia estar atrapalhando as pessoas, e eu sempre vi isso também como certo dele. Viajava para o interior bastante, tanto que eu fui perceber o sacrifício que era quando eu viajei para o interior agora, para trabalhar também. Eu falei, nossa, se meu pai ia para o interior, que era... Muito mais difícil naquela época do que hoje. Isso, né? Para dar aula, sabe? Para coordenar curso e tudo mais, para poder ter mais, para a gente conseguir ter a escola, para estudar inglês, como eu falo inglês desde os 12. Então, porque eles sempre forçaram, foi sempre... E minha mãe é bibliotecária, trabalha lá na Fundação do Tropical, já tem... acho que uns 20 anos, ela é bibliotecária de lá esse período todo.
E foi com esse salário dos dois que foi escola minha e do meu irmão. Então, eu tenho um irmão com 5 anos, 5 anos mais novo, que está fazendo residência de pediatria, agora vai para o 2º ano lá na USP de Ribeirão. No melhor hospital. Formou 2 médicos aí. Né? E ele está querendo fazer pediatria para neopediatria, uma coisa bem mais específica num hospital muito mais de ponta, porque ele é a paixão dele também relacionada a isso. E ele foi desenvolvendo junto comigo também. Ele fez a medicina muito mirando em mim. Porque 5 anos de diferença para um irmão. Você seguiu também. no Instagram, viu a tua vida. Ele falou, quero isso daqui. Só que ele errou, aí foi fazer pediatria. Eu falei, vai fazer cirurgia. Não, ele não errou, não. Agora tu tem que contar pra gente o que tu faz de verdade mesmo. Porque a gente tá nessa conversa toda. Eu tô puxando desde o início pro ouvinte porque aquele escutar, Instagram conhecer. tem uma história, né? Vai, e aí? E foi isso. A gente sente o impacto, né? A gente vai percebendo como criança e com o tempo a gente vai... Pô, aquilo realmente impactou. Então foi por isso que eu escolhi a medicina e tal. Fiz a medicina, terminei a medicina e já fui fazendo a residência. Durante a residência você já é médico, já é cirurgião. Tu tem que fazer os plantões, desenrolar tudo que tem que ser. Então é mais 2 anos super focado mesmo. Porque a residência te exige 100 horas semanais, 120 horas semanais. Por um salário que é pequeno para a quantidade de horas que você trabalha. Para dar plantão, para você complementar a sua renda, para querer sair de casa, você vai dando plantões a mais. Então, você fica bem esgotado, mas só na medicina. No 2º ano já nessa residência, eu já tinha um pouco mais de tempo, já conseguia fazer mais plantões. Terminei a residência, pronto. Virei médico, virei cirurgião. Já em teoria, passei algumas etapas. Você ficar um tempo trabalhando para juntar dinheiro, para depois ir para a residência, eu já decidi, porque também eu morava ainda com meus pais até o 1º ano da residência. No 2º ano eu saí de casa. Mas fui morar perto, né? Porque comida de mãe não tem como abandonar. Saí de casa, fui pra esquina. Tipo isso. Fui lá, pô, mãe... No condomínio, ela na casa e 2 ruas depois, vai. Mas eu queria já esse distanciamento, quero também trilhar meus caminhos. Terminei a medicina... Trabalhei igual um condenado mesmo, quero agora... Fazer caixa. Tá na hora, porque é instantâneo. Terminou o ano, terminou o mês, você ganha uma quantidade pequena, você vai ganhar uma quantidade que, assim, quando você vê, é insonhável, assim. Você fica, meu Deus, tá certo minha conta, trabalhando seguido. Fiz, acho que umas 60 horas de plantão atrás do outro, não dormia em casa e tudo mais. Comecei a juntar dinheiro, aí você vai vendo dinheiro, só que você não aprende na faculdade. Você aprende a ser médico. Só trabalhar, horário, plantão, pega dinheiro, gasta dinheiro. Pega dinheiro, gasta dinheiro. Compra carro, compra apartamento, começa a endividar, aí faz mais coisas, aí faz viagem e gasta. E você aumenta o seu lifestyle sem ter realmente como aumentar ele. Base para ter lifestyle, né? Porque, na verdade, você está ali queimando combustível enquanto você está produzindo combustível. É um pouco de loucura. E a maioria das pessoas que termina fazem isso. Porque é tanto tempo que você fica privado, em teoria, porque quando você sabe que você se forma, porque todo mundo fala, né? Todo mundo fala, não, tu já sai então da faculdade. Até porque o salário do residente é muito pequeno. É muito pequeno. É um negócio assim, não vale nem a pena falar, mas Tu começa a ver grana mesmo lá pelos 28, 29 anos. Como eu me formei com 24, aí fiz a residência com 26, eu já estava trabalhando bem mesmo. Aí, sim, fiquei 2, 3 anos basicamente de trabalho, festa e gastar dinheiro com viagem, carro e que possa ser possível. Tudo que dinheiro pode comprar. A facilidade. Aqui, eu falei, quero viajar. Vou viajar amanhã, eu viajo no dia seguinte. Esse tipo de coisa. Garotão, de qualquer jeito. Novo, não pensa carnaval, eu vou programar o carnaval no mês. Aposentadoria, tá nem aí pra aposentadoria. Você programa o carnaval, acho que eu vou pra, vou pra Recife. Pronto, aí ia pra Recife. Amigo meu fala o seguinte, o médico, quando ele viaja, ele gasta 2 vezes. Por quê? Porque ele tá gastando na viagem e tá deixando de ganhar naqueles dias que ele não tá. Então, isso é uma das coisas que não entram na conta que ninguém percebe. Então, a gente não aprende sobre dinheiro, não aprende sobre gestão de tempo, não aprende sobre se cuidar. Então, existem muitos e muitos médicos que ficam nessa rotina que você vai se perdendo, você não vai dando justificativas, estou cansado. Mas, realmente, você fica 12 horas trabalhando, cara, você vai estar cansado. E eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada nessa rotina. Seguindo ainda assim, é muito difícil você sair dessa zona de conforto também. Eu sabia que eu precisava pensar fora da caixa, precisava começar a investir, porque eu já percebia que o dinheiro já estava começando a esgotar. Chegou um tempo em que
ficou pelo menos uns 6 meses sem o governo pagar os plantonistas, pessoas que trabalhavam no interior, pessoal da saúde mesmo. E aí que eu senti apertar. Aí foi que você tem combustível, Caiu a ficha. você tá gastando tudo, aí pronto. Aquela qualidade Não de tem reserva, vida. não tem nenhuma renda paralela. Não tinha nada. Quando eu fui ver o carro, não tinha cuidado da revisão, não tinha cuidado de nada dele, estava todo acabado. Quando eu fui ver se eu tinha alguma coisa, nada. Estava começando a ver minhas coisas, putz, será que isso daqui eu vou ter que pagar? Já começava a ver as coisas. que eu vou vender hoje? Já começava a ver as coisas nesse. E eu fiquei, cara, eu estudei tanto. Mamãe, tempo. bota gasolina. Eu acho que foi, Aconteceu? Quando foi essa crise? Tem uns 2 anos, não foi? Que o Foi. governo ficou sem 2019. pagar os 2019. E teve uma crise. Começou a ter várias, assim. Então começou Foi a um ficar 3 impacto meses, isso. 4 meses. Aí recebeu. 6 meses. Aí beleza. Aí depois 3 meses, 5 meses, 6 meses. Aí a coisa apertou de um E jeito. nunca pagava tudo, tá, Breno? O governo É. pagou em dosagens isso, tá? Tipo assim, ele já tava com o teu salário atrasado há 6 meses, aí ele ia e te pagava um 30% de tudo que ele te devia. E, Tava pra pegar o carro e fazer um Uberzinho, né? Então no aplicativo ali. Quase. E esse que é o negócio. O que você tem? Pô, o seu ego, cara. Você é aquela pessoa que, querendo ou não, você tem um status social diferenciado, você não sei o quê. Você tem que estar naquela também mesma pegada que todo mundo espera. Porque pelo menos você acha que é cobra, desse né? jeito, Isso né? foi Você se outra- cobra dessa forma. Acho interessante a gente falar desse assunto também, que foi uma coisa que aconteceu que não estava planejada, tá, Breno? Um belo dia, imagina, tá todo mundo aí nesse lifestyle, que esse lifestyle que ele tá citando aí é a realidade de muita gente. Tava todo mundo aí nesse lifestyle, aí de repente o governo parou de pagar. De repente, do nada, ele parou. Ficou difícil Não de teve arranjar plantão. Quem não tinha planejamento, já sentiu ali no O que primeiro... Queimou na O que cara, era, queimou na sim, pele, o que eu né? posso Vendendo falar, imóveis, se endividando, e pegando dívida ali no vendo banco. assim, dentro da área, assim, 90% das pessoas não tinham planejamento. Então foi também um alerta assim muito grande em mim. Pra Eu todo tava mundo. vendo. Chegou num ponto em que eu queria realmente nada na conta, já devendo aluguel, coisas e tudo mais. Fui querer e encher a cara. Essa que era a verdade, com o que tinha sobrado do meu dinheiro. No bolso mesmo, contado por aí. No caminho, passei não chega nem a ser um buraco, era um nível... Desnível. Simplesmente nessa de passar, pneu do carro saiu, o carro vai pro lado e tudo mais, pronto. Tem um carro no meio da rua com pneu, um monte de gente buzinando atrás, com pneu fora, a roda tinha saído, sem nada no bolso. Aí essa hora que papai e mamãe, né, serve pra resgatar, mas só que eu cheguei num ponto e falei, não, tá tudo errado. Tudo que eu pensei, agi, fiz, tá errado, porque como é que eu posso já não estar com meus pais? Já estava também ajudando eles financeiramente, porque pô, você tem que querer devolver, sabe? Você quer, pai, pega isso daqui, vai fazer. E chega num ponto, eu não tenho R$100 para pedir um guincho, não tenho dinheiro para consertar isso daqui, e aí? E eu tenho dinheiro, eu trabalhei aquele negócio horas e horas, e você chega, tipo, o que serviu tanto tempo sem dormir em casa, sabe? Você se vê tanto sacrifício e não ter o retorno. Aí eu comecei a realmente estudar sobre dinheiro, sobre... Tu teve um momento de reflexão com aquilo. Tive um momento de realmente fundo do poço, né? E aquele negócio, quando você tá no fundo, só dá pra olhar pra cima. Então, fui pensando, como é que eu vou... Então, é dinheiro. Vou receber uma hora, tem que diminuir custo e tudo mais. E eu comecei a estudar muito sobre... E eu me apaixonei também. Foi uma outra coisa que foi, tipo, amor de primeira vista. Quando eu comecei a ler... Mas não é difícil se apaixonar por dinheiro, né? Mas o que eu gostei muito foi a mentalidade por trás de você ter dinheiro, na verdade, é a mentalidade que você tem que desenvolver para desenvolver a riqueza. E eu comecei a admirar tantas pessoas que tinham feito realmente... um Steve Jobs, um Warren Buffett, pessoas que fizeram realmente diferença, fizeram ensinamentos por trás... E eu vi que tinha tanto conhecimento, tanta coisa, eu fui devorando, porque nisso eu continuo trabalhando como cirurgião, claro, né? Consigo ajustar minhas contas, moro tudo bem, começo a melhorar meu lifestyle também. E em São Gabriel, que é onde eu trabalho como cirurgião atualmente, e até esse período todo, eu não tenho tanta demanda, né? Não é uma cidade tão perigosa... Quer dizer, né, quase nada perigosa, uma cidade bastante militarizada. Não tem muito... um jacaré ali querendo pegar, mas... mas é tranquilo, e o cara escapa já, o cara já tá esperto, ele não tá tão...
Então, lá eu consegui estudar muito, não tem uma internet também, como a gente sabe a situação dos interiores, então é uma internet que não Mas te... também não tem all night, não tem nada pra gastar. Rapaz, tem um dinheiro galpão, rende. tem um galpão. Tem? Lá tem um galpão, risca-faca que é bom. Cervejão. Tua namorada tá ouvindo aí. Ela vai agora da vai. voz. E aí, Andresa? Vai morrer na cerveja, tá, Andresa? Mas Ela vai lá aí pra é muito tatuar. legal, cara, que tu... Eu tenho certeza que teve gente muito mais velha do que você que passou por essa situação e não teve tempo de... É porque, já pensou, você tem filho, você Exatamente. já tem várias... Para tu arriscar num negócio novo, como você está fazendo agora, o Miguel, pessoal, só para vocês entenderem, ele tem uma empresa chamada Skin, no Amazonas Shopping. É de lá que ele virou cliente Vanguarda, tá? Então, a gente cuida da conta do Skin e tem cara de franquia. Ele já começou muito bem, né? A comunicação inteira do local, os processos, os procedimentos, tudo muito bem padronizado, que parece uma franquia. E é o primeiro empreendimento aí do Miguel. Então, ele está aprendendo realmente, colocando a mão na massa, colocando o dinheiro dele no risco e, paralelo, ele continua com a profissão dele, que é o ganha-pão dele, o certo. Só que antigamente ele pegava esse dinheiro e gastava, agora ele está investindo no negócio dele. Acredito que já está começando, pelo menos, a empatar empatar o negócio, né? A curva de aprendizado é muito, muito grande. Tu é um cara muito novo, está muito bem assessorado aí, Vanguarda, Cat. Ainda bem, né? Vou falar. E depois a gente vai melhorar cada vez mais essa questão, aumentar e tudo. Eu acho que esse é o foco dos nossos projetos. Uhum. E eu resolvi colocar esse tema justamente para engajar, porque muita gente se pergunta, né? Me formei em medicina, e aí? O que é que eu quis dizer com me formei em medicina, e aí? Porque a medicina, ela, fazendo uma analogia com o empresário, é o cara que começa a empresa fazendo tudo. Eu sou o vendedor, eu sou o caixa, eu sou a contabilidade, eu sou o delivery, eu sou tudo. E aí tu tem um problema contigo, a tua empresa acaba. E o médico, ele é, inclusive, vocês têm PJ, né? Vocês têm CNPJ. Sai para CNPJ. Então, imagina que o princípio de uma empresa é gestão, é tu criar liderança, é tu escalar, é tu criar receita previsível. E o médico, ele acorda ele trabalhando, viaja ele trabalhando. O cara tá doente e deixa de ganhar. Como é que o cara não consegue ter um mindset de empreendedorismo? Uhum. Como é que o cara não tem que ter um estudo sobre gestão? Porque ele está gerindo ali a carreira dele, a empresa dele. Então, é isso que a gente está querendo abrir nesse episódio, abrir a mente de vocês, médicos, futuros médicos, para que vocês são muito bons no core business de vocês, que é atuar, é fazer o corte ali, aplicar remédio. Que é bom profissionalmente, ele gosta do que faz. É o não core adianta. business do cara. Só ele que gosta, o core ele é uma coisa que a pessoa faz, é a técnica do negócio. Só que você só gostar da coisa não é o suficiente. É entender e tu tem que prever, irmão, os maus momentos. Exato. Tu tem Como que prever os e... dias que tu não vai receber. Tu tem que prever a férias que quer tirar, uma Covid que o plantão que não pode dar. A Covid, o pessoal acha que porque com a crise da saúde, todo mundo bamburrou de ganhar dinheiro. Não, meu irmão. As cirurgias eletivas, as consultas, um monte de coisa. Eu que o diga que acompanho cirurgião que faz eletiva. Então, assim, eu quero trazer os profissionais liberais, os médicos, e depois eu vou trazer advogados também aqui, para trabalhar muito a parte de gestão empresarial, gestão de carreira, finanças. Mentalidade. Mentalidade. Vocês precisam se preparar para o lado... Pro lado empresarial da vida. Mas eu vou fazer uma consideração, talvez até fugindo um pouco de tudo que você falou. Eu pude perceber que, apesar de você ter passado por essa situação de crise, eu acho que o mais bonito foi você não ter se colocado como vítima. Né? Você estava vitimizado porque estava sem dinheiro ou tinha passado por um monte de coisa, mas você olhou para aquela situação e falou, eu vou sair daqui. A maioria das pessoas não faz isso. Elas culpam o governo, elas culpam a vida que elas levam, e ficam ali chorando no vitimismo. Né? Ele foi atrás do conhecimento. Deve ter mandado o governo tomar no... Mas é isso que eu estou te falando. Ele não ficou como vítima. Não tinha como ficar. Porque eu acho que, assim, na vida tudo é ação e consequência, né? Não adianta. As ações que você vai fazer vão levar a consequência que você quer buscar. O problema é que, como médico, a gente não vê as ações que a gente toma, entendeu? Então, a gente não tem como prever a consequência que vai ter. Então, a gente depende de outras coisas. Quando eu me coloquei na posição que eu não quero depender de ninguém, eu não quero depender do que eu faço bem, que
eu adoro operar. Tipo, é uma coisa que... eu vou até falar essa história, porque foi quando eu realmente comecei a pensar sobre cirurgia diferente. Estava no centro cirúrgico, no internato, né? A gente passa pelo SECOM. SECOM é um hospital de oncologia. E as cirurgias oncológicas são, assim... É maravilhoso de ver quando tem um cirurgião que é apto a fazer a cirurgia, porque você vê a anatomia tão bem, você opera bem, é bonito de se ver. Só que no internato, o que acontece? Vamos pensar que o paciente está aqui nessa mesa. O cirurgião está aqui, o residente que está operando junto com ele está aqui, o instrumentador ali. Então, tem a distribuição. O interno, ele fica no pé, lá do paciente. A barriga está aberta aqui. Então, você realmente não vai ver a cirurgia. E são cirurgias que demoram 8, 6, pra tu no mínimo. assistir a cirurgia, o cirurgião tem que ser teu brother, mandar tu exato. E papote. muito difícil, porque todo mundo quer participar de uma cirurgia dessa. Se você quer ser cirurgião oncológico, se você quer ver aquilo lá acontecer, não tem como você ver se não tiver realmente... Tem uma limitação. Cirúrgico. Só explicando para quem está acompanhando a gente, na hora da cirurgia, para você se aproximar da cirurgia, você tem que estar trajado corretamente. Então, eu não sei se os internos ficam, porque a gente no meu tem que centro ficar cirúrgico não tem interno. Entendeu? Então... Imagina, então aquilo lá com toda aquela roupa, então a gente tem que estar todo trajado, paramentado, com luva estéreo. Então, você não pode baixar a mão daqui, você tem uma posição, aqui em cima, bem porque punk. você pode contaminar a qualquer hora uma cirurgia. Eu entrei agora recente, né? Meu filho e tem acabou, 2 meses, né? eu entrei Então... na sala de cirurgia lá, barriga aberta. Então, realmente... Selfie, assim. Eu fui ver as selfies que eu tirei, falei, putz, minha mulher toda pelada aí, com a barriga de fora. E aí, nessa parte do internato, pô, imagina, ficar 7 horas, 6 horas, você não vê nada, não participar. Assim, cara, tu fica só pensando na dor que teu corpo tá sentindo. Só isso. Quando você tá na cirurgia, a dor no teu corpo tá. Rápido. Mas tu tá lá fazendo, tu vai sentir só depois que acabou aquilo. E aí, terminou a cirurgia, né? A gente tava indo era 6 da noite. Todo mundo já tava trocando pra ir embora. E o residente que tava operando, ele terminou a cirurgia, tava se trocando pra ir pro plantão. Eu falei, meu Deus, não acredito. Tu tá desde 5 da manhã, tu terminou a cirurgia agora, 6. Tu tá se trocando pra ir pro plantão. Ele, porra, lá no 28 hoje, tá cheio de tiro. Eu falei... tu deve ser doido, cara. Pô, Miguel, tu não sabe o tesão que é operar, cara. Aí pronto, aquilo ficou na minha cabeça. Porque é a adrenalina que o cara tá vendo, aquele negócio. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Foi a vez que eu fiz, eu falei, pô, realmente. É diferenciado o sentimento, sabe? Então, e isso refletiu bastante na minha escolha. Então, eu lembro bastante desse episódio. Mas é uma... Quando a gente fala assim, você entrar no centro cirúrgico e você ficar 10 horas em pé, 12 horas em pé, fazendo cirurgia, dando pontinhos, é punk. Não é para todo mundo, não. É uma entendeu? coisa... E eu gosto bastante disso, entendeu? Tu então não sai nem para, às vezes, não pode beber água, não pode nada. Você não tá entendendo. É muito pesado. É muito pesado. E eu quis também fugir um pouco, como eu não queria me colocar nessa posição mais que eu tava, falando, pô, de quem que eu dependo? Ainda dependo, claro, do salário do governo que eu recebo por fazer parte de uma empresa que a Suzan paga essa empresa para eu estar lá em São Gabriel, e isso era também nas outras... Medicina você recebe assim também, quando vai dar plantão e tudo mais. E eu não queria mais colocar nessa posição, que também eu via a situação de você dar plantão, aí você não cuida da sua saúde, você não... Claro, você pode dar plantão, qualidade tudo de bem, vida, né, irmão? Só que você ficar preso àquilo, eu me sentia... E eu odeio me sentir preso. Eu sou uma pessoa que quero estar fazendo outras coisas o tempo todo. E aí eu fui pensando fora, comecei a investir o dinheiro, Só que eu vi que eu queria um retorno, porque também, como eu pensei, é mentalidade, né? Se aquela pessoa conseguiu atingir o objetivo dela puramente porque ela queria fazer aquilo, ela correu atrás, fez o que era preciso, fez cada ação necessária. Pô, pode ser que uma das ações tenha levado ele para voltar, mas ele aprendeu com aquilo lá, continuou o caminho dele, trilhou até conseguir o objetivo dele. Então, pensei, também consigo fazer isso daí. Porque eu tenho essa parte na minha personalidade de querer me desafiar e desafiar. Pô, se isso daí faz, eu faço também. E aí comecei a estudar, além de investimento, sobre empreender. Então, como todo mundo pensa no início, empreender, pô, eu quero uma franquia... Porque é mais fácil, já vai, claro, é mais fácil. Compra know-how, né? Vai te dar os processos definidos, você vai pular várias etapas que montar uma empresa te pede que você faça. Pesquisei franquias, fui atrás também de fazer sociedade com alguns amigos, não deu certo também, porque não adianta você fazer sociedade, esperar um resultado e você não fazer nada para aquele resultado.
Você só vai gastar recursos, que é dinheiro. Então, eu pensei, não, eu tenho que fazer sozinho. Porque é uma coisa que eu já me colocava e eu via que as pessoas não estavam me acompanhando. Eu falava, pô, eu quero ter... E, assim, era quando eu falava, quando eu conversava, que eu comecei a ler... Tanto que eu não tenho mais... antes eu tinha uma restrição. Agora eu falo e eu tenho certeza de que vai acontecer. Que eu vou ter o meu jato. Porque eu quero estar viajando o Brasil todo de acordo com o que eu quero. Mas, claro, aquilo lá vai me proporcionar eu ter minha loja aqui, eu cuidar de vários locais. E todo mundo olhar e ficar, mano, tu tá rindo. Tu não vai conseguir, tu é cirurgião, pô, tu não vai viver uma vida. Eu falei, não quero isso daí. Sei que eu posso viver também isso daqui, mas eu quero atingir esse objetivo, que é o objetivo de fazer milhões, de fazer muito mais. E só investindo eu não iria conseguir, ia demorar muito. Fui para a parte de empreender, pesquisei franquias e eu ouvi muito uma dor que a minha mãe tinha. Então, sempre como eu pensei, tipo, você vai estudar negócios, é uma dor que temos que resolver da melhor forma possível. Basicamente isso. Então, eu peguei esse princípio. Eu ouvia muito a minha mãe reclamar de procedimento estético. Eu não sabia nada, nunca fui ligado a querer fazer dermatologia, porque a gente vai pensar isso em dermatologia. Agora tu mede um botoxzinho e tal, né? Agora a gente já desenrola. A festa dele tá melhor que a minha. Agora a gente tá brilhando. Não, eu tenho que ir lá fazer a minha. Eu preciso mostrar minhas fotos antigas, pra vocês verem como é que era a situação. Bem chapeizinho. Eu preciso, nós já. Quais são as leituras que tu procurou para saber mais de gestão, assim? YouTube, cases, mentores, cursos, livros, autores. Qual foi o teu... Na parte de gestão... Fala da tua bibliografia aí, do teu repertório. Como todo mundo começando, Segredamente Milionário, Pai Rico, Pai Pobre, foi mudando a minha mentalidade. 16 Leis do Sucesso, amo. Napoleão Hill é Napoleão tipo assim, Hill, meu colega. Mudou o game mesmo. É o cara. Tu já leu Napoleão Hill? Não. Precisa. Quem pensa enriquece. Quem pensa em rico, pai pobre, pai rico. Então, Napoleão Hill, estudou Ford, na época Ford, estudou Rockefeller, Vanderbilt, O que o Napoleão Hill fez? Ele fez uma pesquisa na época dele lá, ele conviveu com os homens mais milionários daquela época. E quase que da história, né? Se a gente for pensar... Rockefeller, Ford, conviveu com eles. E dessa convivência, ele escreveu um livro, que é esse 16 Leis do Sucesso. Com cada um deles, ele aprendeu como ter sucesso. Porque cada uma dessas pessoas tinha sua maneira de sucesso. Então, eu uso, até hoje, é um livro de cabeceira meu, e assim, é um livro que eu leio, e todas as vezes que eu leio, parece que eu não li alguma coisa nele. Ele é muito rico de informação. Ele é riquíssimo. Eu tô comprando ultimamente mais livro do que eu tô conseguindo ler, mas vamos lá. Eu gosto bastante de ler, então... Napoleão Hill é incrível, e principalmente 16 Leis do Sucesso. Para mim, ele é assim... clássico dele. Estou lendo 48 Leis do Poder, Cientista do Marketing, Sonho Grande. Então, o que eu vou dizer para você que é a 16 Leis do Sucesso, é claro que a gente tem um apanhado dela, né? É um pocket, né? Que foi traduzido. O livro mesmo é massivo, é pesado. Então... Faça 16 Leis de Sucesso, que eu digo para você uma coisa, vai fazer uma conexão na sua mente de todos esses livros que você já leu. Então, vai entrar no YouTube, foi muito isso. Faz o audiolivro. Vou entrar no YouTube e vou ver o resumo do livro. Isso, perfeito. Já vale. Acabou com mais ruim de parar Não, deixa eu te falar. Eu acho, não fui ainda diagnosticado, mas eu mesmo tô São Gabriel, vou te deixar lá, vou fazer um tempinho lá, tu vai querer só ler. Quando você ouvir esse livro, você vai comprar. Porque não tem como vir e não comprar. Ele é um livro muito legal. Vou atrás hoje. E foi isso que eu fui vendo. Pô, se eu seguir isso, essas 16, eu posso... E a arte da guerra também. Ser essa pessoa? Posso. Então, eu botei isso na minha cabeça, fui correndo atrás de deixar acontecer, né? A sorte é aquela oportunidade, junto com você tá na hora certa ali, pronto, você teve sorte. E nisso, eu vi essa dor da minha mãe. Então, que ela ficava falando, eu quero fazer botox, minha boca, não sei o quê, eu queria levantar aqui. E só no almoço, a gente tá lá no almoço e ela reclamando disso, e só fui captando, mas nunca levei, ela só falava com a Andressa sobre, tanto, beleza. Um certo dia, me vi com a possibilidade de, se eu botasse no shopping, 12 vezes no cartão, diminuísse os valores, porque eu vou ter uma demanda maior, você fazer um serviço express, eu posso pegar a agenda aqui, combinar com o profissional, e aí o cliente pode estacionar no shopping, pode andar ao shopping, pode depois...
Pensei numa comodidade, porque ela sempre falava, vou ter que ir lá no não sei o que para fazer, no meu carro, é tanto, é caro, vou ter que... Então, eu vi nisso uma possibilidade, pensei, não tem nada sendo feito do tipo, vou atrás, pronto. E isso também é um pouco, não façam em casa que é feito desse jeito. Era preciso um pouco mais de estudo, mas fiz porque... O impulso foi mais forte. Foi muito mais forte, sabe? Você tem o recurso, você quer fazer, as pessoas falam, não faz, mano, que isso, tá fazendo, tu nem sabe. Foi muito mais forte que eu, não ouvi ninguém. Tanto que meus pais falam com hoje, caralho, o que tu fez tá muito doido, porque não tinha... Acho que o empresário, cara, ele qual é a necessidade disso? Eu falei, do que ele acha que vai dar certo, assim, cara. Ele nasceu com essa coisinha do empreendedor. Às vezes, se tu vai escutar muita gente... E foi esse flash que queimou tão forte que você não podia falar mais não pra aquilo, porque já tava lá, já tu era. pede a opinião de muita gente, irmão. Tu nunca... Tu quer ver uma coisa? Pede a opinião de quem não fez. Ele vai te dar Todo uma. mundo vai falar. Pega uma opinião de quem já fez. O cara vai te dar outra opinião. Sim. Então, E a coisa que eu sempre falo é tu aprender vai... com quem tu vai escutar as tuas opiniões. Porque quando tu vai escutar uma opinião de quem nunca construiu nada, é uma. Quem construiu Sim. aquilo que tu queres, a opinião com certeza vai ser outra, diferente. Entendeu? Ainda te Mas é isso daria, mesmo. no ápice da minha experiência, um outro conselho. Antes de pedir opinião de alguém, olhe se ele tem sucesso. Né? Sim, Isso justamente, aí é basicão para mim. Então, eu vou pedir opinião do Breno. O Breno é bem sucedido no que ele faz? Ou o Breno está só dando opinião, só... Entendeu? Porque tem muita gente que dá só opinião. Até sem pedir, Mas né? Até quando a gente não Breno, eu pede. queria te falar uma parada. Tu não perguntou não, mas esse teu VCast, isso, aquilo, eu quase que eu... Bicho... Eu acho isso uma coisa super interessante. A pessoa não faz nada, aí ela chega em você, dá uma encostadinha e vem te dar a opinião dela. A gente vai aprendendo com o tempo, assim. E às vezes a gente tem que aprender a não se contaminar com isso. Na verdade, o grande segredo é as pessoas te falarem tudo e você ter um filtro sobre aquilo. O que a gente chama na faculdade de passa-faixa. É porque as pessoas, elas... Deixar entrar só o que for ou necessário. elas não sabem passar, ou elas querem passar, às vezes, para te machucar. Te desestabilizar. Mas até aquela Exatamente. informação que aquela pessoa Sim. tá dando é importante. Entendeu? É Sim. saber filtrar, tipo, porra, mas ela falou... Pode entrar o que for, tipo, do xingamento, mas a coisa que serve pra mim eu vou pegar Você e tem vou... que ter inteligência emocional, aí vai numa outra coisa que eu estava falando no dia desse. A gente tem que ter muita inteligência emocional e, infelizmente, isso não é ensinado na escola, Breno. em lugar nenhum. Uma coisa que me chamou a atenção, cara, é muito legal. O cara passa 4 ou 5 anos estudando medicina e não tem uma matéria sobre gestão financeira, aplicação financeira. Se fosse só na medicina, Nem não sabia. tem também no Riscos curso de de mercado. engenharia. Nem Depois que eu dei plantão, eu nem Mostra um sabia. monte de médico, Chegou... mostra 1% dos médicos milionários, mas um monte de médico assalariado que não pode nem pegar uma gripe, que não tem dinheiro para pagar as contas, eles não Acabou mostram. o meu mês, eu nem tenho... Eu falei, e aí, vai cair em que conta? Onde é que cai esse dinheiro? O que eu faço? Tipo, porque não existe ninguém pra falar lá, ei, quando tu se forma, você é médico, acabou. Tá aqui teu CRM... Mas isso não é só do médico, é de todas as profissões. Porque quando eu fiz faculdade de engenharia elétrica, né? Eu E sou também da não tem, época né? Nada... eletrônica, Cara, devia ser sou o da época da princípio mecatrônica. básico, tipo Eu assim... fiz marketing e publicidade, a gente não tem nada sobre Não, gestão. eu não digo nem isso. Inteligência emocional, Também. você não tem nada. Hoje, olha, eu vou te falar, eu fiz faculdade, foi engenharia, eu fiz o TAM, que é um curso super difícil, entendeu? Não é para todo mundo. Eu estudei com caras inteligentíssimos. Eu conto nos dedos quantos se tornaram executivos. Pouquíssimos. Por quê? Porque o cara não sabe lidar com outro ser humano. Para tu ter uma posição de executivo, para tu ser líder, para tu fazer gestão, tu tem que entender muito de ser humano. Você sabe disso, você tem empresa. Você tem que conduzir pessoas, você tem que fazer resiliência, você tem que entrar na cabeça daquela pessoa, para aquela pessoa fazer do jeito que você faria, melhor do que você faria. É difícil. Aí tu vai para a faculdade, ninguém te fala nada sobre isso. Como que você vai abrir sua empresa? Como que você vai contratar pessoas? Como você vai delegar funções? Como que você vai desenvolver gestão? Você não sabe nada disso. E foi isso que aconteceu. O que eu fiz? Eu montei a empresa principalmente nessa mentalidade. Vai ser porque eu tenho certeza que vai ser... Minha mentalidade foi mais forte do que eu ir buscar o conhecimento para fazer a coisa certa. Então, no início, a gente tem muita dificuldade, porque fazer a empresa pelo motivo errado... E começar ela do jeito já errado, não tendo as missões bem feitas, processos bem feitos, valores bem feitos, porque eu nunca aprendi nada sobre como gerir alguma coisa. E eu sou uma empresa, né? Como médico em si, você é uma empresa. Então, realmente é uma coisa que faltou. Se eu tivesse já tido, pelo menos, um desse conhecimento, muitas das fases... Mas eu teria Eu vou marcar um almoço com um cliente meu, médico,
que tem 2 jatinhos, Ferrari, Porsche, apartamento em Miami. Vou sentar contigo para ele te falar um pouquinho o que é que ele... E como é que faz, né? Conseguiu, como é que ele faz. Quero ver o arrasta para cima pessoalmente. Exatamente. O bicho é um monstro, tá? Legal, Ele é gestor, né? Tem uma empresa de oncologia em 6 estados. O cara atende. Acho que ele... Porque ele gosta, porque é isso, porque eu não quero também, perder a minha interação com o paciente. Eu já falei para ele que eu ia fazer uma placa, igual aqueles de obra, né? Estamos há 50 dias sem acidente. Ele botei uma placa, estou há 2 anos sem ninguém morrer na minha mão com câncer. É um cara que vai vir aqui conversar um pouquinho sobre isso. Que top. Muito bom. Vai vir falar sobre isso. Tem quase 2 anos que ninguém morre com ele de câncer. Ele quando a pessoa é apaixonada pelo que faz, ela quer fazer o melhor. Olha só, você falou a palavra mágica. Paixão pelo que faz. Dinheiro é consequência de trabalho bem feito. Se você olha... Quem foca o dinheiro, geralmente ele não consegue... Dinheiro, foi essa coisa que aconteceu. Eu sempre foquei, desde a profissão, tudo, até nessa hora de fazer a empresa, o meu foco foi o dinheiro, foi o retorno financeiro, e não foi o retorno de atender alguém, resolver uma situação e ser da melhor forma possível. Quando você consegue trabalhar no seu propósito, né? A gente vai falar de propósito. O propósito tem paixão, né? Qual é o propósito? Eu ouvi um cara falando uma vez, eu não lembro quem foi, que eu escuto tanta gente, ele falando o seguinte: se tu quer ser milionário, impacta milhões de pessoas. Exato. Tu quer ser bilionário, impacta bilhões de pessoas. Está certíssimo. É como você então impacta. tu tem que criar algo que crie escala, impacto. E isso eu fui aprendendo com o tempo do negócio mesmo. Foi lá no meu... Eu sempre soube que, não vai ser com uma loja que eu vou atingir os jatos, os milhões, os bilhões. Vai sendo eu escalando. Já entendi isso? Porque eu li esse do Sonho Grande, que tá lendo agora, que é do Lehman, que é o... João Paulo Lehman. Fizeram Ambev, todos esses processos. Então, eles descobriram logo cedo que processos, cultura de uma empresa, você pode pensar nela ou, ser dono da maior cervejaria do mundo. É tudo como você pensa, né? Eu acredito muito na força do pensamento. E quando eu comecei, eu falei, porque eu quero ser a maior do mundo. Só que não, você tem que ir a parte de cultura. Então, depois de um tempo, eu comecei a aprender... Tive que aprender a ser vendedor, né? Porque como é que eu vou ter gente lá? Eu só abri uma loja, eu não aprendi a vender. Por que eu tenho que fazer com essa pessoa? Todos nós somos vendedores. Médico é vendedor também. E tem que saber que é vendedor. Vai na cultura de novo, Breno. O sacerdócio. Médico não pode falar que vende nada. Isso é uma coisa que eu sinto, e assim, com os meus clientes, eu tenho tratado muito intimamente, mas você vende, você não tem que ter vergonha de falar que o próprio funcionário nada. Hoje, por mais que seja CLT, claro, ele é um vendedor. Ele está Sim, vendendo na hora dele. Mundo ele está vendendo na hora dele para alguém que está comprando. Então, ele está vendendo aquilo ali. Então, eu acho que só existe uma profissão do mundo, que é a do vendedor. Sim. O cara tem que saber vender. Não pode ter vergonha disso. E o negócio que as pessoas tem que ser vendedor, não. Você tem que ser vendedor da paixão que você tem por alguma coisa. Pronto. Aí e acreditar no produto que você vende. E ser Se um tu produto não acredita que realmente no resolva... que você vende, não tem adianta, como. E seja alguma coisa que resolva de verdade, entendeu? Porque vai ser uma troca justa. Eu, quando sento para planejar um cliente, para pegar um cliente, eu tento entender, e geralmente eu viro o cliente do meu cliente, eu passo pela jornada, tenho até que fazer um botoxzinho lá contigo, para tentar entender muito bem... Pô, tô brincando. Falar de implante capilar. Eu sou vendedor, pô. Sou vendedor. Mas lá não faz mas implante. eu tô proibido de fazer falta implante capilar. Tá todo mundo dizendo que eu sou The Rock, que não combina com cabelo. Eu tô desistindo. Teu time tá ganhando, não Mas mexe, vamos não. lá. Eu preciso entender o negócio do meu cliente. Eu preciso acreditar que aquilo ali faz sentido. Para poder criar uma propaganda verdadeira, ver os insights que aquilo ali vai ajudar a vender o produto do meu importância, cliente, né? Para poder ajudar ele realmente a vender. Claro. Tu imagina, uma vez um cliente falou para mim que... Um ex-cliente, né? Um ex-cliente falou para mim que o fracasso do lançamento do restaurante tinha sido a propaganda. Aí eu falei, por que não? Porque a propaganda ficou muito boa. E o cliente, quando chegava aqui, não gostava da comida, do atendimento, tudo. A foto estava muito bonita e a comida era ruim. Porque a expectativa do comercial estava muito alto e o meu atendimento não estava legal. Então, vamos diminuir um pouco o nível da propaganda. Sério? Mas é bom ouvir do que está surdo, né, mano? Esse tipo de coisa, entendeu? Não, meu, isso aí tá fora da caixinha, né? Fora da caixinha. Ele não tinha que ajeitar o restaurante dele? Uma vez dele? teve um cliente que falou para mim, Breno, bicho, esse restaurante que tu fica fazendo propaganda aí, irmão, eu tava
tava num grupo de amigos, de 10 amigos, eu fui voto vencido. 9 não queriam ir lá porque disse que era horrível. Aí Foda. o cara... Aí eu, Não tem o que ser feito, propaganda, exatamente. Mas é que ele botou a culpa em outro, ele não aceitou que a culpa era Exatamente. nele. O processo que devia estar errado, as coisas que deviam estar erradas e que ele tinha que consertar. De Não, repente o restaurante diminuir dele não pra estava ajustar pronto o para ser nível pra baixo. lançado. Isso aí vale para todo o produto, Experiência, né? né? E esse isso também é muito legal, a gente que trabalha, eu trabalho com criatividade. Como é que eu vou liberar a criatividade com um cliente escroto? Que quer diminuir, quer tipo dar... Não tem entendeu? não é nem isso. Então, tu selecionar o cliente. Eu Bicho, vai acho- ter cliente lá na skin que não é cliente para ir para skin. Vai ter cliente querendo a Cat, que não vai ser cliente que vai ter fit com a Cat. Eu aprendi uma coisa, irmão. Tem cliente que quer preço, não importa a qualidade. Valor, né? E tem cliente que quer qualidade, não importa o preço. Vamos casar com esse Que é cliente. o valor, pô. né? Vamos entregar o Exatamente. valor. Porque há muito tempo eu corri atrás de fazer a todo custo para quem Não, queria. eu- E com o tempo eu consegui entender que isso é nocivo para a minha empresa. Porque o cara que investe 100 mil, ele tem um resultado. E o cara que investe 1.000, Tem ele vai outro querer o resultado, mesmo tá? resultado. que o Mas cara ele de tem um 100 resultado mil. pelo recurso E às dado, vezes o cara que está falando 100 mil está gostando do teu trabalho e um cara que está te pagando 1.000 conto Tá está insatisfeito. insatisfeito falando mal de ti no mercado. Então faz sentido tu começar... Então assim como você, eu não tive franquia. Eu fui Aprendendo com o game, né? aprendendo. E no meio desse meu empreendedorismo, eu com 24 anos, em 2006, eu montei a Vanguarda. Em 2012, eu pivotei a Vanguarda toda para o digital, pô. E tu entendeu? Sim. Eu tinha diretor de arte, redação, arte finalista, mídia. Hoje eu tenho redação de on, redação de off, redação de inbound. Eu tenho mídia on Google, mídia Facebook, mídia off. Eu tenho designer front-end, eu tenho desenvolvimento, equipe de desenvolvimento. Então, assim, eu tive que consertar Adequar, o né? carro com ele andando, pô. E isso é legal E também. ninguém chegou pra mim falando, Breno, agora tu vai fazer assim, assim, assado. Não vai eu abrir livro São Paulo, estudar cursos, Foi isso como que- mudar Sim. o meu negócio, como virar a chave do meu negócio. E quando eu consegui fazer isso no meu negócio, eu consegui ajudar os meus clientes A entender melhor, fazer né? isso Às vezes tem Nos cliente negócios perdido, no deles, negócio né? dos clientes. Sim. E na pandemia, o que eu recebi de cliente dizendo assim, caralho, negão, muito obrigado, brother, porque eu estava preparado para que acontecesse isso. Assim como teve cliente que disse, pô, negão, vamos acelerar aqui. Bicho, eu falei, pô, mano, tu tá me enrolando faz 6 meses e agora tu quer que em 30 dias a gente faça Você milagre? mesmo que não está entregando o que tem que entregar, né? Exatamente. E eu ainda acho que tem muito empresário que está dormindo no ponto novamente. Quem? Abriu a loja, voltou ao normal, o dinheiro começou a entrar na zona de conforto. Não vou investir no digital, não vou preparar um time de inside sales dentro da empresa, eu não vou criar um CRM, eu não vou investir no digital, eu não vou criar um site. E tem cara assim, esperando ainda O maior assim, perigo é continuar na a zona de terceira conforto. onda, a terceira, quarta onda, a quinta onda aí para o cara ver se o cara acorda. Mas muito concorrentes hoje. Antigamente o cara pegava, quem é meu concorrente? Está ali na televisão. Hoje eu digo pro cara, quem é teu concorrente? O cara fala, fulano e fulano. Eu falo, tem certeza? Peraí, tu vende o quê? Televisão, ok. TV 65 polegadas. Olha aqui, se esse teu concorrente está aqui. Caramba, cara, olha essa galera aqui. Eu falei, meu irmão, esses caras estão tudo de fora aí comendo o teu cliente. É o sapo sendo cozido. Tu vai cozinhando o sapo e ele não pula ali porque ele não vai sentindo. Quando ele vê, ele morre. Sim, é verdade. Então, teu concorrente não é mais aquele que tu tá vendo no jornal, na televisão, no outdoor ali, cara. Teu concorrente é esse que quando o cliente busca o produto que ele quer, Ele foi tá primeiro encontrando no essa Tá turma listado, aqui. tá Magazine engraçado. Luiza, lojas americanas, tem um monte Que de gente entregam o aqui. Brasil inteiro, né? Brasil inteiro. Então, ou tu acorda, Ou já era, né? Ou- Aquele, ou- ou alguém, Não, ou alguém eu vai lá e ainda vou- vai atrás. Tem muito AliExpress, né? E o cara ainda fala assim, que eu vejo muito, tem muito cliente, fala assim, não te preocupa, Cat, é 40 dias, mas entrega e é bem barato. É isso, o cara às vezes arrisca trazer da China, que é mais barato. 40 dias. livro hoje eu compro no susto. Eu tô ali na Amazon, eu clico no botão, pum, muito obrigado pela É, sua compra. Tá é tão verdade, rápido, eu one tenho click agora, é tudo cada vez mais rápido. O cara tem teu endereço, teu cartão. Tu clica uma vez, tu já fez a compra. Ele Tu vou entendeu- mais de livraria, irmão, comprar livro. Tu já pensou, né? Quando a gente pensa que tinha aquelas Esquece. livrarias imensas, né? Esquece. Tipo, Ou o cliente bookstore, né? entende que o comportamento do cliente Mudou completamente. e ele vai adaptar o negócio dele ao comportamento do cliente. Não é mais como eu quero vender, é como o meu cliente quer comprar. porque, assim, e o que eu aconteceu ainda é te muito digo mais, eu fácil ainda você- ouço um pedaço do livro antes de comprar, tá? Você escolher qualquer coisa, hoje em dia você detém o poder, né? Então, é entender que o cliente... Ele sabe mais do que o teu funcionário. Entendeu? irmão. Ele detém o Eu poder. atendo muita concessionária, tá? Se tu falar uma marca aí, eu já trabalhei para ela. E trabalho com várias. O cliente que vai comprar um carro hoje,
Ele sabe mais do que muitos vendedores. Já viu horas de vídeo no YouTube, já pesquisou eu, tudo que era possível no Google. Eu sempre falo para os meus clientes, ouça o seu cliente. Ai, mas Cat, cara, ouve o que a pessoa tem para te falar. Se ela não gostou, se ela está insatisfeita, ouve de coração aberto e implementa. Porque às vezes não adianta só a gente ouvir se a gente não implementar. O cara paga milhões em consultoria, às vezes não escuta o cliente. Foi isso que fez eu entrar em contato com a Cat, porque sim, a gente tem uma história bonita. Trabalhando em São Gabriel, a gente tem lá tem o cirurgião, anestesista, gineco, na mesma aldeia ali, né? A gente fica tudo junto ali no hospital. E eu conheço vários anestesistas por causa da residência e tudo mais, e sempre a gente tem um contato lá. E tem a Jo, que era uma anestesista, não sei se ainda faz parte da equipe do... A Josefa é minha cliente, ela é de várias equipes que eu cuido da imagem dos médicos, entendeu? Ela é anestesista do Cabral, anestesista do Cristiano Paiva, ela anestesia para vários médicos bem top, entendeu? E a gente sempre foi muito amigos, a gente conversa bastante lá, e quando a gente tá lá, a gente conversa, troca bastante ideia, e nessa ela tinha falado, pô, eu tô com uma pessoa, olha só esse Instagram, olha só como é que tá, olha... E eu tava... Eu sou uma pessoa de muito estudar, assim, eu tava vendo, porra, por que a gente tá só fazendo um procedimento e depois nunca mais essa pessoa vem, tá faltando a gente ter um contato a mais, porque eu não queria só fazer um procedimento. Caracterização do cliente. Vamos falar bonito, tu queria o LTV, aumentar o LTV. Isso, eu acabei de estudar sobre receita previsível, eu entendi que eu tinha que ter um e-mail marketing. LTV sobre o CAC. Aí, pronto, desenhei tudo aquilo lá e eu falei, pô, o que tá faltando? Só tá falando da minha empresa aqui, não tá falando nada do cliente. Aí ela tinha acabado de mostrar e falou, pô, olha essa cliente chorando, olha o depoimento da cliente. Eu falei, porra, eu quero isso daqui. Então, qual é o contato dela? Aí a gente entrou em contato, a gente fez uma consultoria, né? O Miguel foi para mim para fazer consultoria, né? E aí eu dei uma olhada com bastante carinho em tudo dentro da empresa dele. Eu fiz a jornada do cliente, a gente identificou A Kate me olhou um dia desse, queria que eu voltasse a usar terno, blazer. Eu queria não, eu quero. Eu já te disse que a gente se veste pro cliente da gente. Agora eu sou um cara digital e meu cliente aí, eu vou até fazer umas tatuagens. Não, mas você hoje tá vestido pro seu cliente. No escuro. Gente, deixa eu explicar, porque eu e o Breno, a gente tem alguns clientes em comum, e os nossos clientes, eles são bem exigentes. O cara só usa Versace, que aí eles vai são muito exigentes com o look deles, entendeu? Eles gostam de Gucci, Versace. Aí eu, Breno, olha só, a gente tem reunião com o cliente. Se tiver no Mercado Livre, eu tô dentro. Né? Aí eu dei uma ligada. Uma marca muito, ele deu uma ligada para o Breno, olha só, a gente tem reunião com aquele cliente, tira aquele Gucci teu que tá pendurado e vem com ele. O meu jacaré, às vezes a boca dele tá meio torta. Aí eu tô de manhã lá em casa, caiu uma foto do negão, todo dia, olha, Kert, tô top. Eu falei, tá mesmo? Kert, hoje eu vou sentar com o cara. Hoje eu vou bonito. E foi pro almoço com ele, não foi? Foi. Tava na beca. Eu conheci o cara, quando eu conheci o cara garotão, tatuado, eu dei minha blusa da Vanguarda. Ontem eu tava com um cliente, a gente trouxe um evento lá na Transby Shop. E aí tava o Tirulipa fazendo entrevista e eu tava logo atrás, né? Aquele papagaio de pirata, assim. Não foi nem eu tava... Eu te vi nos vídeos. Eu já tava no meu lugar, o cara da câmera que veio depois. Tu tem que trazer o Moacir pra fazer isso aqui. Exatamente. O Moacir tem uma história. O Moacir tem uma história de vida linda. E aí o cara virou pra mim e falou, negão, pô, te ajusta aqui, aumenta teu peito aqui, ó. Tu tá com outdoor, tu é um outdoor desse tamanho aqui na frente da câmera e não tá aparecendo. Aí eu... Cara, não, e ele te filmou fazendo assim, né? Tu viu que o vídeo dele foi do Felipe. O Felipe fez, na hora que tu fez mesmo assim, o Felipe filmou tu fazendo assim. Foi. Beleza, cara. Eu acho que hoje foi muito legal. Eu acho que deu pra... Eu queria mesmo provocar as pessoas, os estudantes de medicina, os profissionais de medicina. O profissional autônomo, né? O adventista já, o advogado, o dentista, né? Sim, todos aqueles que dependem da própria mão de obra. A repensar, né? Com certeza que o seu modelo de negócio, previdência, entender o seguro de vida, previdência. Vou até fazer propaganda aqui da Prudential, do meu amigo Bruno aí. Tem um planejamento, o cara tem a Prudential, que tu paga uma mensalidade lá. Se tu tem um problema, o cara te dá uma grana. Se acontece alguma coisa contigo, a tua família recebe. Então tem maneiras de você se proteger do risco que todo mundo está... Sim. Da crise, foi nisso daí que você percebe a Covid veio aí se protegeu. E na primeira onda ficou aquele, só velho, só... Na segunda levou a boca da idade da gente aqui, amigos nossos aí que não conseguiram. Então tu não sabe o dia de amanhã como vai ser. Então você precisa se planejar
e saber que hoje você tá top, testosterona top, tá trabalhando, tá com todo o gás, amanhã tu pode, infelizmente... Existem coisas que não são da nossa também, existem acidentes, existem controles que não são... Exatamente, a gente não tem controle sobre isso. Então, vem aí uma reflexão, tá? Eu acho que ficou bem claro essa reflexão para quem está ouvindo a gente. Se planejem, procurem dilimir, né, esses riscos, né? Exato. Sim. Eu acho também que é sair muito da zona de conforto, entendeu? Porque a gente fica também numa zona de conforto, você tem também uma qualidade de vida, você trabalha também mais horas, mas se quiser também dar um passo a mais, conseguir ter mais estabilidade, não depender apenas de si, tem que sair da zona de conforto também. Sim. Então a gente se coloca nessa zona, fica nela e depois culpa qualquer outra coisa que aconteça, que na verdade é a pessoa que está na zona de conforto e não se precaveu do jeito certo. Normalmente o ser humano ele vai diminuindo o ritmo, né, cara? É. Você vai ter aí família, você vai ter filho, você vai ter... quer qualidade de vida, quer viajar, e você, só depende de... Mas se eu estou aqui, é só eu mesmo que tô... E quando você pode fazer, não é nem só empreender, né? Porque empreender também demanda uma carga horária, então pelo menos mental, físico, grande. Mas planejamento financeiro. Mas exato, é muito fácil a pessoa sair da zona de conforto só nisso. Se tu ganha 100% e gasta 120%, tu não está se preparando. Quantos ainda eu tenho contato e já estão mais de 50, 60 anos e não tem ainda nada investido? Então, é uma coisa que me preocupa bastante, porque é uma mentalidade que é difundida entre todos e que não se cuida, não investe. Agora está mudando um pouco, porque está mais fácil... As pessoas vêm da escola, na escola não se ensina isso. Exato. A gente só vai aprender na porrada e quando aprende na porrada você acaba nem aprendendo tanto. O banco tradicional... Ele quer te vender empréstimo e produto. Ele te empurra coisas de botar você em investimento. Imagina, eu trabalhei em fábrica há muitos anos. Ele quer usar os juros a favor do banco, não quer usar os juros a favor do cliente. Então, esses novos Nubank, XP, BTG, tudo tem fomentado um pouco mais dessa questão do investimento. O cara se preparar e dando mais consultoria em como a pessoa se preparar para... A gente aprendeu a ser... digamos assim, mandado, né? Você sai da faculdade, Breno, às vezes consegue um bom emprego e vai pro distrito, né? Que aqui é muito real isso, né? Você ir pro distrito. É muito comum. E eu que trabalhei fora há muito tempo e fiquei um tempo trabalhando no distrito aqui, eu senti muito isso. Na verdade, foi talvez até o meu gatilho para sair do distrito. Você entra na fábrica muito cedo, tá? E aqui a gente tem uma cultura dos coreanos e dos japoneses, enfim. E na cultura deles, você tem que ser o exemplo. Então, se você é o exemplo, você é o primeiro que chega mesmo, né? Não tem essa de ser executivo. Executivo chega às 9 horas da manhã, como eu trabalhava no Rio e São Paulo, que os escritórios abrem às 9 horas da manhã. E aí você consegue, enfim, fazer o horário. Vou botar o Jota para estagiar no distrito. Que horas começam lá? Meu amigo, no distrito, você sabe que horas eu acordava? Porque eu sempre gostei de academia. Então, eu levantava 4 horas da manhã para fazer meu treino, tá? Para eu estar na academia 4 horas da manhã, eu tinha que levantar tipo umas 3h30. Aí eu treinava de 4 até 5h30. 5h30 eu tomava um banho, me arrumava, ia pro distrito, porque eu tinha que estar no distrito 6h15. Eu sou o inverso. E a Marra que tá assistindo a gente aí... 6h15, né, Anderson? Não, e não é atrasada, não. Que isso foi uma coisa que eu senti muita também no início, porque a gente tem um uniformezinho. Então, não é entrando, abotoando o botão, não, tá? É pronta. E você lá, a gente tem o Anderson, que estiver me assistindo, depois eu mando para ele matar saudade de mim nessa época. Então, a gente tem uma reunião que a gente faz lá, eu acho que toda quinta-feira. Então, é na frente, é pronta à frente. Então, não é pronta de qualquer jeito, é pronta para se apresentar para os teus funcionários. Então, a vida do distrito ela é bem pegada. E eu me lembro que eu tinha uma agenda muito pesada. Então, você entra nesse horário, sabe que horas que tu sai do distrito? Só tem hora para entrar, Breno. Não tem hora para sair. Entendeu? A hora que tu sai do distrito é a hora que termina teu trabalho. Planejamento, uma época dessa, estão fazendo planejamento, né, galera? Época de planejamento, 12h, 1h da manhã, no outro dia, 6h15 da manhã. O homem tá bombando nos stories aí mesmo? já. É doido, isso é um blogueiro, rapaz. Então, é uma vida assim, Jota, muito puxada, muito Miguel puxada. Eu, particularmente, mesmo tendo essa disposição física, treinando, me alimentando bem, tudo, eu não aguentei. Chegou uma hora, assim, que a minha chavezinha, eu comecei realmente a adoecer.
E aí chegou uma hora que eu falei, eu não vou A gente aguentar. começa a ter um burnout ali, né? Sim, E a não, gente deu, consegue não, e mais. deu, começou, eu tive vou abrir aqui pra vocês, eu tive que eles chamam de, eu acho que é HPN, o nome foi até o Cabral, que me trouxeram, que loucura, porque eu fiz um outro procedimento, isso foi descoberto de uma outra coisa, e é tipo um câncer de sangue, só que a gente ficou com suspeita dessa doença há muito tempo, e eu chegou uma hora que bateu numa situação dos meus exames, falou, Cat, você precisa... Cabralzinho me ligou, pegou meu exame, que é muito meu amigo, me ligou e falou assim, Cat, você precisa parar de trabalhar e cuidar disso. Isso é muito sério, é uma leucemia, um tipo de leucemia. Isso é muito sério. Você veio aqui, fez um exame, teu exame deu inconclusivo 2 vezes e eu preciso que você pare tudo que você está fazendo. Eu me lembro que se fosse hoje, eu cheguei pro meu gerente, falei para ele que eu precisava me afastar. A gente estava em época de certificação de ISO 9000 na fábrica e isso casava bem com a certificação. Aí ele olhou para mim, olha só, Cat, a gente está no meio de uma certificação, realmente tu está com um problema? Eu falei, eu não estou com problema, eu estou com uma situação que eu preciso resolver, não é um problema. Então, assim, eu percebi que ele ficou chateado. E naquela hora ele não teve uma coisa muito simples que se chama empatia. Ele podia ter dito para mim, Cat, quantos dias tu precisa? Eu ia dizer, eu preciso de 10 para ir a São Paulo, para fazer um exame e voltar. É só isso que eu preciso, 10 dias. Mas eu fui tão mal recebida que eu falei, deu para mim bem aqui, porque eu tô entregando meu sangue. Os médicos agora agradecem isso aí, tudo Eu acontece. aí você não sabe, né? As coisas acontecem, você não tem... Aí eu falei assim, gente, isso aqui não Se o é... cara tivesse empatia, tu não tava com a gente aqui. Não. Tava Miguelzão, Pô, obrigado. quem quiser seguir o Miguel nas redes sociais, ver as fotos dele lá em... São Miguel, agora tá São Miguel dos Milagres. Só? Né? Ah, São Miguel dos tá Milagres, Salvador, pô, depois tava em isso. Carneiros. Porto de Galinhas. Porto de Galinhas. Isso. Passei agora no Eu final só de queria semana. falar uma coisa, rápido, só voltar um Claro. pouco a fita aí. A gente não falou quando o Miguel entrou na agência, né? E aí eu lembro que quando a Cat, ela veio... A gente atendia a Cabral, né? Já tinha Já tinha o Cabral. Já tinha um Cabral, aí foi quando a Cat procurou. Ela Um outro falou, médico tá chegando. Ela falou assim, olha, eu tenho um médico que ele tem uma clínica, falou super da... Fez consultoria comigo. Fiz eu vou trazer ele consultoria, pra cá. falou dos procedimentos, como é que era. E aí foi quando a gente começou o Miguel. E aí você falou muito de paixão pela tua profissão. E aí como é que você começou a procurar, né, empreender, que você realmente não quis aí ir para nenhuma franquia que seria muito mais fácil. E que me ajudou muito no Miguel, que foi ele chegar com um caderninho dele. Foi exatamente. Mas ele ia na consultoria comigo com um caderninho, eu anotava Com um tudo. caderninho dele, ele pegava e colocava lá tudo que eu falava pra ele, aí ele anotava. Foi exatamente isso. Repete Ele é bem de novo. metódico. Ele é metódico. Repete. Aí eu, não, Miguel, é assim, assim. Aí ele vai. Mas dá pra fazer dessa forma? Eu falei assim, podemos fazer também. E a gente explicando a estratégia que a gente ia montando pra ele. E o que me admirou muito é que o Miguel, eu falo que ele é o tipo de cliente dela no seguinte motivo. O Breno sempre fala que tem cliente que a gente funciona como personal. Que, como seria, a gente tem que trabalhar ali por ele. Fazer ele... E fazer o nosso trabalho, mas tipo assim, olha, tem que fazer isso também, tem que fazer isso também. E às vezes ele não entende que a agência de publicidade, né? A agência de Não é uma marketing de babá, comunicação né? não é uma babá. Isso é um trabalho de 4 mãos, né? Então, assim, hoje quando a gente tem Só faço 50%. Os outros exatamente. 50% é o É com o cliente. cliente. Porque Eu tento senão fazer- acontece o que aconteceu com o Irmão, restaurante. tu vai no nutricionista. O cara não vai comer por ti, pô. Não vai. Sim. Tu vai no serviço melhor tem que ser feito personal pela você. trainer. Vamos lá, Solange Frazão. Porra, eu fui lá no fundo, né? Tu vai na Solange Frazão lá, aquela personal trainer top. Aí ela vai passar os exercícios, irmão. Vai ser- Aí tu vai continuar gordo, bucho quebrado e tu vai dizer que a culpa é da mulher. Então, assim, o cliente, irmão, a gente faz a nossa parte, mas o cliente tem que fazer a parte dele, irmão. E isso me Tu admirou muito, entende? e foi isso que me admirou no Miguel, né? E assim, muito a Cat. Hoje a gente tem a Cat com vários, se fazendo assessoria, né? Com vários clientes nossos. E o Miguel, quando ele veio, eu já falava sobre estratégia de CRM, de embalde marketing, né? O que a gente podia fazer. Mas quando o Miguel, lá na consultoria, eu abri muito a cabeça do Miguel para tudo isso. Exatamente. Eu já deixei, quando eu mandei o Miguel para Vanguarda, eu já mandei ele pronto no sentido do que era necessário, que a gente precisava de RD Station, que a gente precisava do CRM. Eu tinha um grande problema. Eu tinha aquele excesso de conhecimento, vou dizer assim. Eu dei uma boa Mas ele não sabia filtrada. como desenvolver Exato, isso, né? eu tinha Como fazer tanta essa coisa. execução. Eu sabia que eu tinha que ser. Ele Eu tinha me que levou fazer tanto tanta papel coisa, de coisa tanta que ele tinha coisa. feito. E era tanto papel espalhado, assim. É coisa Não, de. Se for ele- ver no A quarto gente tinha um problema reunião, com o cliente, eu não vou dizer o nome dele. Mas a gente tinha tanto problema com esse cliente porque ele não conseguia entender qual era o papel da agência. Aham, e o qual papel era dele. e qual era o papel dele. E quando a Kate assumiu o projeto,
ela, a primeira coisa, sentou comigo, Breno, me dá o contrato. Deu a O direção. que é que ele tem? O que é que ele não tem? O que é isso? Bicho, acabou o estresse. O cara entendeu qual era o papel da agência, qual era o papel que ele tinha que fazer. E as coisas, graças a Deus, bicho, faz. Quanto tempo tu tá com ele junto comigo? Eu acho que já vai fazer uns 8 meses. Que a gente 8 tá meses junto, que eu não né? recebo uma mensagem do cara Não, reclamando. muito pelo contrário, E só antes era elogio. todo dia. Só elogio. Antes era todo dia, pô. Breno, eu falei, teve uma época que a gente deu um gelo, né? Eu falei, irmão, faz o seguinte, segue o teu rumo aí, beleza? Deixa que a gente desenrola aqui, você desenrola Mano, aí. Inclusive, vive, eles dando relação, eu não foi vivo. que a gente teve Aí uns depois ele, arranca-rabas, eu e a o Cat quê? também. Aí depois ele, falei, meu, esse menino será não que o me Breno tá com responde. raiva de mim? Será que o Breno me aceita de Mas novo? sabe E tal? que- E a gente voltou. E eu sou bem sincero em relação a tudo. Cara, eu sempre pensei assim, não é meu, não é teu, não é de... É a loja, é tipo, é a marca, é alguma coisa. É muito mais do que se doer em mim e se doer em você, tudo bem. Se for bem pra loja, entendeu? Exatamente. Então, tipo, eu sou muito... E eu sabia que pra eu fazer isso acontecer, eu ia ter que correr atrás de muita coisa. Então, eu corri atrás de muita coisa e acabei juntando muito conhecimento. Ficou, tipo, como é que eu desenrolo? Aí, quando eu fui, foi dando aqui, ó, Quando uma ele direção, ele eu fui chegou vendo comigo, coisa. eu tenho muita experiência com gestão. Isso que eu fiz com você, de pega o contrato, vamos acabar essas expectativas, né? Eu fiz isso a vida inteira em companhia. Porque é muito comum as pessoas não lerem o contrato. Isso é um câncer em todo lugar que eu trabalhei, tá? As partes interessadas não leem o contrato. Eles mandam pro jurídico fazer, o jurídico faz, todo mundo assina. Aí depois começa o E eu embate. fico com uma expectativa e você com outra. Então, para acabar com isso, eu sou uma pessoa, cadê o contrato? Senta aqui, vamos ler nós dois aqui. O que é meu, o que é teu? Isso aqui tá, isso aqui não tá. Então, a gente lê e ali a gente, em cima daquilo, começa a operação. Então, quando esse cliente vinha para mim me pedir alguma coisa, dizia, olha só, você tá pedindo um favor do Breno, tá? Não tá no contrato. Então, isso que eu não gosto de pedir favor das pessoas. Para mim é tudo pago. Entendeu? Porque não é para mim, não é pessoal, não é para Cat. Entendeu? Pra eu pegar meu telefone e pedir um favor... Não, pô, Cat, mas tu pode dar um jeito por causa daquilo ali, de repente tá acontecendo? Posso, mas vamos levar em consideração como a gentileza, ok? Valeu? Então, eu acho que a partir do momento que você deixa as partes transparentes... claro, Até porque existe uma Aí a parceria gente também, aperta né? as mãos pra Aperta fazer a parceria a gente tem que ir pra ajudar, mas assim, parceria. sempre tem que ter aquele Sim. trabalho a duas mãos. Uma coisa que eu falei pro Miguel, né? Quando chegou na agência, eu falei assim, olha, a gente tem um escopo ali, mas a gente tem muita parceria. A gente tá Sim. aqui, o nosso objetivo é um escopo é objetivo pra comum, é guiar um a sucesso, gente, né? né? O escopo é para dar um norte. Sim, Mas senão se você você ficar ali preso... Eu tive um cliente. problema Sim. porque eu não tinha direção. Eu já tive também uma outra empresa de marketing e eu não tive a direção, não sabia o que eu queria, o que eu esperava deles, então eu tive... Tanto que acabou cedo a relação. Eu tive que aprender a saber o que eu queria para depois o que conseguir eu fiz fazer. com ele? Ele chegou com toda essa informação, porque ele chegou com muita informação. Quando ele sentou Várias na minha frente, ideias, acho que os 2 o primeiros sonho, dias né? eu só ouvia ele, entendeu? E é Fala isso que você bastante. falou. Quando você falou que você queria botar o estetoscópio, mas a gente é médico das empresas, entendeu? Esse elemento de expectativa, Sim. ele é muito, é o ideal. Pô. Uhum. Eu já tive a oportunidade de terceirizar um pouco essa parte da prospecção do cliente, das promessas, e eu só levei bucha. Entendi. Porque eu contratei um cara muito bom de falar, péssimo de executar. E o cara chegava lá e prometia mundos e fundos para o cliente. Em teu nome, quando ele que é chegava cheque em na, branco, né? quando Que ele acho que é chegava pior. na agência, irmão, ele tá bom, vai, vamos pro próximo. Qual é o próximo? Então ele queria vender. fazer. E E eu não não, tava irmão. entregando, Eu né? sempre gostei Não de consegui entregar, e quem vende para mim são os clientes. Sim. Então você pensa Tu igual a entende? mim. Eu também. E eu com o entrego, digital, meu nome vai na agora, frente. a gente criou uma previsibilidade. Claro, Mas o que eu faço é pegar aquilo que eu faço para o meu cliente e expor isso nas redes sociais, no marketing. Então, eu utilizo a prova social do que eu já faço para ajudar Claro. clientes que se interessam e têm fit e se vê e conectam com aquela situação, eles querem me procurar para isso. E eu sempre o teu gosto, melhor irmão. cliente é aquele que, pô, compra de novo Eu contigo. sempre que gosto de- indica, Que te indica, que vai te gente. falar. Eu prefiro- Esse cliente que é o que a gente tem que Eu buscar. prefiro vender o feijão com arroz e entregar o estrogonofe Que entende o Sim. que você entrega, do o que você chegar pro faz. cliente prometer Prometer um estrogonofe e entregar só profiteroles pro cara Entregar e farinha. entregar um caldo de feijão Mal feito. mal feito. Então, assim, eu trouxe de volta pro meu negócio, fiquei à frente novamente da prospecção, da estratégia, Entendi. do fechamento, Você entendeu onde você era melhor do na empresa alinhamento também, de né? expectativa. Eu voltei a fazer, irmão, o que eu fazia antes, pô. E eu criei a vanguarda nesse sentido. Só que antes eu era responsável eu mesmo pela entrega. Eu cheguei sozinho a atender 30 clientes.
Hoje a gente tem 72. 72 Legal. clientes. Mas é eu importante, dependo né, das- Breno, para das você pessoas poder... pra fazer isso. Eu tenho uma coisa Entender os comigo de processos, entender o gestão, que tem para a que gente ser feito. delegar, a gente tem que entender o processo. Como que eu vou delegar algo que eu não sei fazer? Né? Eu não E a conheço o cultura, cara, né? Dá Não trabalho. é fácil arrumar uma Desenvolver Fabiane que eu tenho lá, uma Kathleen, uma Kessia, uma Vitória, um Jota, Sim. mas eu consegui. Com o tempo, você vai ver, você vai peneirando as pessoas. As pessoas e vão se você- adequando ao seu jeito de E trabalhar. você vai conseguindo encontrar aquelas pessoas que conectam com o DNA, que, poxa, a bicha pegou o DNA do negócio, ela tem o DNA da entrega, do vestir a camisa do cliente. Compromisso, né? Aí tu começa a conseguir delegar. Claro. É fácil? Não. Aquele racha pra cima, eu vou te ensinar o segredo, irmão. E a confiança, É muito delegar. trabalho. A gente acaba Delegar criando é cheque em branco, Breno. Isso. Quando eu pego alguém e mando, fulano vai lá na empresa do outro me representando. É cheque em Tem que branco. confiar. A gente Se acaba der criando uma alguma relação- coisa errada, A gente acaba você... criando uma relação com o cliente, que uma vez, eu até falei numa reunião com o Miguel, que a gente se sente dono da própria empresa, assim. Sim. Então, quando o meu cliente fala bem assim, porque nós, aí fica assim, não, porque eu já me sinto, tipo assim, dono do, É, dono não, daquele E agora negócio. e, assim, É, eu porque a me gente quer, a gente sinto... sente pelo resultado do cliente Sim, eu me também. sinto super honrada quando eles chegam pra mim e dizem pra mim, Cat, o Cris faz muito isso, o Cabral, Cat é teu, é nosso, né? É nosso. Porque assim, você realmente conseguiu incorporar aquilo pra gente que é empresa, que na verdade não tá ali na estrutura da empresa da pessoa, mas a pessoa chama você e fala assim, é nosso. É porque na verdade ele te identificou dentro do processo Exatamente. dele. Sentindo o teu trabalho, é muito confiança importante. isso. Quando o prestador de serviço ele se coloca na posição do cliente, eu já cheguei pro cliente e falei, bicho, teu momento agora não é fazer propaganda. É, irmão, organiza o teu processo, organiza o teu produto, organiza a tua loja, pinta essa tua vitrine lixo aqui, arruma isso aqui e tal. Aí quando tiver tudo top, aí tu me chama, liga. né? Por quê? Porque nada estraga pior uma empresa do que uma boa propaganda. Sim. Nada acaba mais rápido uma empresa do que uma propaganda bem feita. Porque o cara, é que nem aquele restaurante do restaurante, né? A gente vai lotar lá, o cara não volta. Se Então, ele não quanto mais oferecer o gente serviço, for acabou, no teu sim. negócio pela propaganda e não voltar, mais rápido tu vai quebrar. Então é melhor tu começar aos pouquinhos, recebe vai melhorando teus processos, vai melhorando, aprendendo. Quando tiver top, chama o negão da propaganda aqui que a gente vai lotar o teu negócio. O importante é que ele chegou lá comigo com muita coisa e eu primeiro só ouvi, aí depois eu falei, agora, de tudo isso que tu me falaste, a gente vai ficar com isso. Quando ele me mostrou um processo que ele tinha feito tão complexo que eu, quando ia fazer nas empresas, eu contratava a empresa para fazer, né? Que foi o organograma dele muito completo, muito perfeito. Eu falei, como que você fez isso aqui? Isso aqui eu contrato a empresa para fazer isso. Não, mas eu já fiz da minha. Eu já fiz, tá aqui, tá de Ctrl-C, acordo. Ctrl-V da Ambev lá do Não, e o pior que não, porque eu me dei o trabalho de Tô ler. brincando. Eu me dei o trabalho de ler, ele realmente tinha lido o livro e tinha feito o exercício para a empresa dele bem complexo. Ele fez uma jornada de... Eu lembro que a gente apresenta só para quem está ouvindo a gente, quando o cliente ele entra na vanguarda, né, Cat também está por dentro, a gente apresenta um documento chamado Setup, que é o planejamento estratégico, a nossa bíblia de como é que a gente vai desenvolver esse cliente, o projeto dele dentro da agência. E aí a gente fez esse mesmo projeto para o Miguel e acho que, sei lá, umas 3 semanas depois, eu recebi e-mail do Miguel, ele montando, fora a nossa própria jornada de cliente, a própria jornada de cliente dele, do tipo, Jota, olha, eu montei isso aqui já tem alguns meses. Que não tem internet e eu em São queria- Gabriel da Cachoeira. Eu monto. Pessoal, eu Ele recebi montou a feedback, própria jornada. eu recebi feedback de ouvinte já, que a gente não pode demorar muito. Eu acho que nos tu vai nossos ter tempos. tu vai ter que editar esse aqui. Que Não, vai ter tema. não, daqui a pouco vai pro ar. Só que eu já recebi feedback que, pô, Breno, não, tenta segurar aí 1 hora e tal, pra poder Edita, conseguir Breno. Eu acho que tu tem que escutar editar os tudo. melhores Tem momentos, que né? É. Mas beleza, Miguel. Obrigadão, obrigado. hein? Valeu pela oportunidade. Valeu. Tá aí, Sigam o descobri. Miguel, sigam @skin. Vamos falar do Miguel, não, irmão? Tu vai Skin, casar, fala da skin, vai eu prefiro. tudo. Vamos falar da skin também. Arroba skin Daqui estética a pouco tu vai estar de facial. jato Arroba aí. Skin Estética Facial. Arroba Skin Estética Facial. Facial. Kate Arroba- Winslet. Já virei. @CatVem. Kathleen vem per lá, eu vou falar porque todo mundo pergunta, Mas ninguém né? vai achar, mano. Coloca uma- Vai lá coloca o na GC aqui skin, bota embaixo. lá no skin lá que vai estar marcado lá, Cat. E o J Teixeira ninguém segue não, que o J O Jota tá com muita coisa. Tá muita coisa. Obrigado todo mundo aí. Obrigado, Matheus aí, nosso editor. Nós passamos um pouco do horário aí, irmão. Peço perdão. Mas estamos juntos sempre. 12º episódio. Valeu! Olha, eu acho que tem que Ei, editar. Que Matheus. deu... Fala galera, aqui é Breno Maciel, CEO da VCast, o podcast da Vanguarda Comunicação. Apresentação.